Olá, esta é a aula 10 da disciplina de Tópicos de Informação e Hipermídia do curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. O assunto abordado será a usabilidade. A usabilidade é definida como a capacidade que um sistema interativo oferece ao seu usuário em um determinado contexto de operação para a realização de tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável. Essa figura representa a estrutura de usabilidade. O objetivo é fazer a medição da efetividade, eficiência e satisfação de um determinado usuário dentro de um determinado contexto, realizando uma determinada tarefa. A análise de usabilidade permite propor correções em projetos que estão em desenvolvimento, fazer revisões, ajustes em produtos acabados, ou ainda definir a aceitação ou não dos projetos e a comparação do desempenho efetivo dos softwares interativos. Quando o usuário se depara com um dispositivo no qual não há usabilidade, ele pode se frustrar, gerar um estresse ou até mesmo abandonar o sistema. Enquanto que esse mesmo usuário, frente a um dispositivo com usabilidade, terá um sentimento de satisfação, conforto, bem-estar e produtividade. A usabilidade pode ser medida, portanto, é possível testá-la. Pode-se fazer o teste diretamente com os usuários, avaliando uma determinada tarefa num determinado contexto, ou então pode-se fazer o teste da interface, nesse caso, através da análise heurísticas. São três as análises heurísticas principais: heurística de Nielsen, princípio de diálogos e critérios ergonômicos. Para essa aula, nos focaremos nas heurísticas de Nielsen. Nielsen criou uma lista com 10 itens que devem ser considerados para avaliação da interface. São elas: visibilidade do estado do sistema, correspondência entre sistema e mundo real, controle e liberdade por parte do usuário, consistência e padrões, prevenção e tratamento de erros, reconhecer em lugar de memorizar, flexibilidade e eficiência, estética e design minimalista, ajudar os usuários e reconhecer, diagnosticar e recuperar erros, e ajuda e documentação. A interface com uma boa usabilidade deve oferecer diálogos simples e naturais, ou seja, deve se apresentar a informação que o usuário precisa no momento, nem mais nem menos. A sequência da interação e o acesso aos objetos e operações devem ser compatíveis com o modo pelo qual o usuário realiza as tarefas. O site deve falar a linguagem do usuário, ou seja, deve-se utilizar termos que são conhecidos dos usuários, evitando palavras que não façam parte do seu dia a dia. Deve-se minimizar a sobrecarga do usuário. O sistema deve mostrar os elementos de diálogo e permitir que o usuário faça sua escolha, sem solicitar informações que exijam outras informações que não são relevantes para o momento. A interface com boa usabilidade apresenta consistência, ou seja, o mesmo comando ou ação tem sempre o mesmo efeito. Independente de qual página você esteja no site, conseguirá observar o mesmo layout, por exemplo. O site também deve oferecer um feedback imediato ao usuário, permitindo saber exatamente onde ele se encontra dentro do site e o que ele está fazendo. As saídas devem ser claramente marcadas, dando ao usuário o controle de abortar uma tarefa ou desfazer uma operação. Outro item importante é a existência de atalhos, para que os usuários mais experientes executem suas operações mais rapidamente. O site também deve oferecer boas mensagens de erro, com linguagem clara e sem códigos, de maneira a ajudar esse usuário a entender e resolver o seu problema. Além disso, ele deve prevenir erros que possam vir a ocorrer. Por fim, a interface com uma boa usabilidade deve oferecer ajuda ao seu usuário. Até a próxima!